Leão Azul que voltou ontem para Belém depois do que aconteceu com ele. Eu não tenho nem palavras assim para descrever que seja que não seja de uma forma que possa soar até um pouco mais dura, meus amigos, porque a quantidade de gols que o Remo perdeu anteontem, né, foi obscena, para dizer o mínimo. E a forma como as coisas aconteceram também deixaram o torcedor com muita raiva. Bom, os jogadores e a comissão técnica voltaram ontem para Belém, ali por volta das 11h30 da manhã, meio-dia, e já se apresentaram para o treinamento no final da tarde de ontem. E quem falou com a gente foi o Marcelo Rangel, o goleiro do Clube do Remo. Falou inclusive sobre um balanço desse primeiro turno e já projetando o segundo, porque estamos agora na metade do campeonato. Portanto, vamos ouvir aí o goleiro do Clube do Remo falando sobre o que pode ser o restante do campeonato para o Remo. Assim como foi o encerramento, né, do primeiro turno, e a gente conseguiu chegar, creio eu, a metade da pontuação necessária para o acesso. Fizemos 30 pontos, eu creio que mais 30 pontos, 31 pontos no segundo turno, você tem esse acesso à Série A, e o objetivo nosso, o foco nosso, a força nossa vai ser voltada a isso, buscar a todo momento vitórias e mais vitórias, para que a gente possa, se Deus quiser, né, no final do trabalho, conquistar o grande sonho, o grande objetivo do ano, que é o acesso à Série A. E é possível, porque a gente já viu a cada jogo, né, a gente enfrentou todos os adversários, a gente viu que é possível. Às vezes detalhes, né, no jogo te faz vencer uma partida, ou te faz empatar ou até mesmo perder, mas isso mostra também o equilíbrio que tem o campeonato, o equilíbrio que tem as equipes. Não está destoando tanto a parte de cima da tabela hoje quanto a parte de baixo da tabela, está bem próximo ali, né, tá a pontuação. Então o foco agora no segundo turno é continuar vencendo, principalmente dentro de casa, né, para uma equipe que quer subir tem que fazer valer seu mando de campo, e fora jogar assim como a gente jogou ontem. A gente conquistou um ponto, mas poderia sim ter sido 3, né? E o foco é esse. Daí, meus amigos, ouvimos o Marcelo Rangel, que projeta um segundo turno de que o Remo vai brigar lá pela parte de cima também, Michel Anderson, assim como foi agora nessa primeira parte do campeonato. Eu acredito que o Remo vai brigar lá em cima. Não é garantia que vai ter o acesso, mas para mim o Remo vai sim ser uma das equipes que vai brigar até o final pelo acesso. Vai estar no bolo ali e tem boas possibilidades, cara. Tem boas possibilidades até pela movimentação de mercado que o Remo está fazendo. O Remo ainda está no mercado, peças vão entrar na equipe, pelo menos mais 2 peças aí. Tem o Hernandes, que ainda não jogou, e tem um atacante possivelmente que deva estar chegando, e o zagueiro, né? Tem os 2, né, que o Abner anunciou ontem. O Nicolas, que já vem aí negociando há um tempo, são atacante. 4 peças pelo menos, Nicolás, né? Ferreira, atacante, ponta esquerda principalmente. Verdade. E o zagueiro Christian Tassano, que estava na Feirense. Ou seja, são 4 peças. Se você for juntar tudo, dá mais de um time que o Braz resolveu trazer. Sim. Analisando, não estou dizendo que ele trouxe da cabeça dele, ele analisou e disse que precisava disso daí para poder conseguir o acesso, né? Então ele está reforçando o time, mas eu acredito que o Remo vai brigar lá em cima, cara. Eu acredito que o Remo vai brigar lá em cima até o final. Não é garantia que vai ter o acesso, mas vai brigar. E nessa semana a gente deve começar a ver o Remo oficializando as saídas, né, de alguns jogadores, como o Abner até antecipou que o Daniel Cabral deve sair. E eu vi uma informação de que ele iria pro Volta Redonda. Volta Redonda? Acho que foi no Chaves Remista que eu vi essa especulação. Mas Daniel Cabral deve sair do Remo também. Também, né? Trouxe um monte de volante, alguém... É um dos raros jogadores que tem na Série B, assim, que pelo menos eu vejo qualidade, tá? Que ainda não fez a quantidade mínima de jogos. E é um jogador que, tipo, pra poder se transferir para outro time da mesma divisão. O Paysandu podia ir atrás dele, né? Mais um volante? Não perdeu o Vargas? Não, mas ele não é característica, né? Daniel é muito mais um cara para concorrer com Martínez e Ronaldo Henrique do que para reforçar ali o meio de campo. Mas aí dá para dizer que o Paysandu não precisa? Não faz segundo volante? Não. Do melhor, ele poderia, né, fazer, mas não é o melhor do cara. Tu vai trazer um cara para não fazer. Para não fazer, não faz sentido. Mas é isso, meus amigos. Olha só. Aí a pergunta tá na nossa tarja. Para quem nos acompanha com imagens. O primeiro turno do Leão termina dentro do esperado? Já antecipa aqui minha resposta. O primeiro turno do Remo foi muito além do esperado. Para mim foi além, não muito, mas além. Porque eu imaginei que Remo e Paysandu terminariam o turno
com cerca de 25 pontos e ficaria à frente quem ganhasse o clássico, ou se tivesse um empate no clássico, ficaria ali bem próximo. Então, para mim, acho que o Remo ele tem ali um primeiro turno um pouquinho acima do esperado, mas não muito além. Não que não seja boa a campanha, mas, por exemplo, 30 pontos é uma campanha interessante para quem está brigando para subir, mas que está na briga muito além. Para mim, seria se ele tivesse com 36, 34 pontos, que é a pontuação da galera que está disparada ali dentro do G4. Mas 30 pontos é acima do que eu esperava, mas não muito, mas acima. E aí, Michel, como é que você vê isso aí? Pra Como mim é que era você responde essa pergunta? 32 para mim. Então, para você, o Remo está abaixo do esperado? Pro acesso, sim. Não, mas Remo no início da Série B. Não, pois Cara, essa que é a projeção. Porque a gente desenhava uma coisa pro Remo antes do campeonato começar. E agora a briga já vai se tornando além. Esse é o ponto, comparar o antes do campeonato com agora. Eu acredito que os dois deveriam estar com cerca de 26 pontos. E aí a diferença é que o Paysandu está com 20 e o Remo está com 30, né? Sim. O Paysandu está com 20 para mim, porque teve aquela sequência e não soube lidar com o início do campeonato, então acabou perdendo, né? Muitos pontos ali que não deveria ter perdido, por exemplo. E o Remo deveria estar com 26 com o elenco que formou para o início, mas foi além pelo que se reforçou. Pelos reforços que vieram para o Remo, pela forma que o Remo conduziu a sequência da Série B, trazendo um jogador de muita qualidade, eu acho que o Remo conseguiu dar esse pulo a mais. É verdade que teve um probleminha ali de ajuste na saída do Daniel para o Antônio Oliveira, que ainda está tentando se encontrar. Isso também prejudicou um pouco, mas eu acredito que esse gás a mais que o Remo teve, principalmente desse aporte aí para poder fazer as contratações, eu acho que esse gás foi fundamental para o Remo estar com 30 pontos hoje. E aí, Matheus, a gente tem uns números aí na tela para examinar a quantidade de Gostei gols. da expressão, examinar. Mas é isso mesmo. A gente tenta dar um diagnóstico aqui do que está acontecendo de fato, né? Muitas das vezes a gente não vai acertar, mas outras vezes a gente pode até se gabar que acerta. Mas enfim, Matheus, quais os números que a gente vai examinar agora na tela? A gente vai falar sobre os gols esperados, ou seja, avaliar a qualidade de chances criadas e chances permitidas do Remo nesse primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem acompanha em vídeo vê a linha vermelha, que é o número de gols esperados contra, ou seja, o quanto o Remo permitiu que os adversários criassem oportunidade, e na linha azul a linha de gols que o Remo acabou tendo esperado, ou seja, a quantidade de chances criadas e principalmente a qualidade de chances criadas. E aqui a gente vai analisar inclusive alguns pontos, principalmente de como o Remo muitas vezes foi eficiente, e daqui a pouco a gente entra no assunto Marcelo Rangel, o quanto o Rangel também salvou o Remo nessa Série B. Um detalhe é que o Remo, ele como um todo, ele apresentou uma certa regularidade, tanto em gols esperados quanto em gols sofridos e esperados. Claro que teve um ou outro jogo que acabou superando essa média. Primeiro, vamos para a exceção. Remo e CRB. O Remo ele teve 3,74 gols esperados. Vocês lembram o placar? 2-0 para o CRB. Ou seja, naquele jogo, que foi para mim uma das melhores atuações ofensivas do Remo, o time foi muito ineficiente. Teve chances de, pelo menos, como os dados apontam, fazer no mínimo 3 gols naquela partida contra o CRB. Acabou não fazendo nenhum. E um detalhe, o CRB fez 2 gols e ele teve um índice de gols esperados de 1,97. Ou seja, bem próximo, de fato, do que ele criou naquela partida. Essa é uma exceção do Clube do Remo nesse campeonato. O outro jogo, Remo e Atlético Paranaense. Aqui o contrário, o Remo acaba perdendo o jogo, inclusive, por 2-1, um gol no último lance, basicamente, do Allan Kardec, mas o Atlético criou bastante, foi o jogo em que o Remo mais sofreu em termos defensivos. Ele teve ali 3,52 de gols esperados do Atlético Paranaense, que acabou fazendo 2 gols naquela partida, com um gol sendo no último lance. Aqui alguns pontos que me chamam a atenção, principalmente como um todo, mas antes da chegada do Antônio Oliveira. O Remo ele vinha mantendo uma regularidade de gols esperados, muitas vezes acima de 1. Nas primeiras rodadas ele teve, só contra o Coritiba ele teve um número abaixo de 1, que foi 0,59. Depois ele continuou mantendo a média, 1,77, 1,7, 1,16, 1,5. E aí contra o Volta Redonda, que foi um jogo bem ruim dentro de casa, ele teve de novo abaixo de
um gol esperado. Então, normalmente, com o Daniel Paulista, o Remo ele mantinha uma média ali de jogos, a maioria deles terminando com um gol esperado. E em alguns jogos ele fazia 2, como foi, por exemplo, contra o América Mineiro, como foi contra o Botafogo de Ribeirão. O Remo ele conseguia, nesses jogos, até mesmo contra o Vila Nova, jogo também no Mangueirão, o Remo ele conseguia ser muito mais eficiente. Ele conseguia fazer gols em chances difíceis. Para mim, o lance emblemático é o gol contra o Curitiba. Não é todo dia que o Pedro Rocha acerta um chute daquele, mesmo ele sendo acima da média da Série B. E a gente lembra como foi o amasso do Curitiba naquela partida. O Remo pouco saiu no primeiro tempo, mas quando conseguiu acertar um ataque, acabou fazendo um gol. Então, antes da chegada do Antônio Oliveira, o Remo ele conseguia manter uma média de gols esperados até interessante. E gols sofridos esperados, e aqui entra um ponto que eu sempre ressalto, e desde aquela época eu falava disso. O Remo, ele nunca conseguiu ter uma defesa sólida. O Remo passou muito tempo tomando pouco gol. Por quê? Por conta quase que exclusivamente do Marcelo Rangel. E aí tem aquela questão, o goleiro tá lá para fazer isso. Tá lá para fazer isso. Mas o Marcelo Rangel ter quase o dobro de defesas do terceiro goleiro que mais realizou defesas, do quarto goleiro que mais realizou defesas, eu acho um pouquinho absurdo. Tanto positivamente pelo nível de desempenho do Rangel, quanto pelo Remo precisar que o Rangel tenha essa participação, para mim, excessiva. E o Antônio Oliveira, logo no início do trabalho dele no Remo, já falou disso, que ele não gosta dessa questão do Marcelo Rangel sempre ser o goleiro com mais defesas na Série B. E aqui a gente vai trazer um recorte já com o Antônio Oliveira, principalmente depois da saída do Daniel. O Remo teve 2 jogos com o Flávio, que foi contra o Atlético e contra o Operário, e o Antônio Oliveira estreia contra o Paysandu. Aqui alguns pontos, como a defesa do Remo, ela de certa maneira até apresentou uma piora naquele início de trabalho do Antônio, mas ela já vinha, de certa maneira até, com essa média de gols esperados do adversário, ele sempre mantendo acima de 1, tirando o jogo contra o Cuiabá, que foi um jogo bem positivo da defesa do Remo. Ele, na maioria dos jogos, até mesmo nesse agora contra o Goiás, ele teve um índice de gols esperados acima de 1. Contra o Avaí também, o Avaí teve menos de 1 gol esperado, tanto que o gol é naquela falha. Então, com o Antônio Oliveira, a defesa do Remo ela se mantém até de certa maneira problemática, porque na maioria dos jogos esteve acima de 1 gol esperado, e o ataque em outros jogos acabou até tendo um desempenho um pouquinho pior. Por exemplo, se a gente pegar o ataque do Remo contra o Cuiabá, contra a Chapecoense, contra o Novo Horizontino, nesses 3 jogos o Remo criou para fazer menos de 1 gol, e foram 3 índices bem inferiores ao que a gente via na média. Então, o que era o pior índice do Remo antes da chegada do Antônio Oliveira, em vários jogos até superou esse trabalho ofensivo. Então, num geral, a defesa do Remo, ela está tentando se solidificar, mas o Antônio Oliveira ele não conseguiu ainda resolver esse problema defensivo do Remo, tanto que contra o Goiás o Remo poderia ter feito 4-0, mas o Goiás também teve um índice de gols esperados de 3, e a gente lembra do pênalti, que aumenta bastante essa média, é 0.7, 0.77 o pênalti. Teve o lance do Anselmo Ramon no primeiro tempo, que o Marcelo Rangel meio que defende de ombro. Teve o lance do Jajá no primeiro tempo, que ele sai no 2-1 e acaba perdendo, e teve o lance última bola do jogo, que foi do Barceló, que acaba saindo com o Marcelo Rangel. Essas de cara com o Marcelo Rangel acaba isolando. Então essas 4 chances foram consideradas chances boas. Então Antônio precisa resolver esse lado defensivo. Por outro lado, no lado ofensivo, ele ainda não conseguiu encontrar aquela cara que, podemos dizer, ele prometeu, que era um Remo controlar a bola, que era um Remo atacar bem, que era um Remo ser o dono da partida. Tanto que, para mim ficar exemplificado, que o jogo em que o Remo, talvez, e os números provam isso, melhor criou com o Antônio Oliveira, que foi contra o Goiás, foi um Remo com a cara do Daniel Paulista. Foi um Remo criando com contra-ataques, Michel e João. Meus amigos, e o perfil desse time do Remo desde que o Daniel Paulista entrou no comando técnico do Remo, né? É um time que tem bastante velocidade e que vem desempenhando também essa questão, só que faltou competência contra o Goiás, né? Porque o Remo teve inúmeros contra-ataques, inclusive me surpreendeu até o Goiás, sabendo da força que o Remo tem no contragolpe, jogar com aquela linha autona ali, cara. Me lembrou muito aquela época do Paysandu com o Hélio dos Anjos, que a gente falava da tal linha alta. O Goiás era pra ter tomado uma goleada em casa, pô. Eu não gosto de questionar os números do Mataus, até porque são sempre muito bons, na minha opinião. Mas esse do Goiás aí
Esses números aí estão errados. É porque... Porque 1,82 com aquela carrada de gol perdido na cara do gol. É porque o lance, normalmente uma chance clara que a gente avaliando aqui, uma chance boa, uma chance clara, ela tem ali um índice mais ou menos de 0,25 para cima. Ou seja, 25% das vezes acaba saindo o gol. O Remo, ele teve poucas chances e a maioria delas chances claras. Então, o Remo ele não teve um volume de chances ao todo como o Goiás teve. Então, o Goiás ele teve muitas vezes um lance com muitas finalizações que ali era 10%, 15%, às vezes um pouquinho mais. Então, vai somando todo esse volume de pressão. E aí, por isso que eu ressaltei as 4 chances claras que o Goiás teve no jogo também. Que além do gol do Anselmo Ramon, teve o pênalti do Tadeu, teve um lance do Anselmo Ramon no primeiro tempo e teve o lance do Barceló, toda vez eu vou chamar de Labandeira, o Barceló no segundo tempo, que foram finalizações de dentro da área do Remo, com o jogador tendo uma certa liberdade de cara com o goleiro. Então é por isso que os caras lá de Goiânia estão falando que era para ter vencido o jogo. Porque o Goiás também teve chances claras. Não foram chances iguais, por exemplo, Pedro Rocha saindo de cara com o goleiro. Mas foram lances, por exemplo, a do Anselmo Ramon no primeiro tempo, a bola cai no pé dele dentro da área, ele acaba chutando em cima do Rangel. Então, os dois times tiveram chances claras, só que o Goiás teve um volume maior e aí vai somando dentro do número de gols esperados. Agora me preocupa, se você for analisar os números de gols contra, com o Antônio, piorou. Sim, sim. Piorou. Ou seja, teoricamente, se eu estiver analisando da forma aí correta... É o seguinte, peraí que eu tô falando. Meu Deus, desculpa ora, aí. Pô, é doido. Já quer cortar no meio do... Ora... Deixa eu te falar. Teoricamente, cavalo. O time piorou e tá dando a posse mais pro adversário. Ou não? Por volume de jogo. Não dando a posse, mas o Remo ele não consegue controlar o jogo como era prometido naquele período. E quando o Remo tem a posse, principalmente nos jogos em Belém, ele tenta jogar de um jeito mais segurando, mantendo e tudo mais. Então ele acaba entrando em organização ofensiva, que é o ataque que a gente conhece, e nessa organização ofensiva o Remo ainda não conseguiu encontrar dinâmicas para ser eficiente. Então, os números, num geral, de controle de jogo são bem parecidos. Só que como o Antônio está tentando uma nova ideia, nessa nova ideia o Remo não está conseguindo criar tanto, e no sistema defensivo ainda continua sofrendo como estava sofrendo antes. Agora você pode falar. Não, só ia fazer uma pergunta mesmo. Peça desculpa, João Maneiro. Desculpa. Por nada, não sei problema. Eu só ia fazer uma perguntinha para os senhores. Por que esses números estão baixando? Por uma mudança tática? Por uma adaptação de um novo trabalho? Por esse trabalho está sendo curto ainda? Ou tem algum outro motivo? Para mim é essa mudança tática e a adaptação. Com o Antônio Oliveira, o Remo está tentando... Ou a incompetência dos caras que não conseguem colocar a bola para rede sem goleiro? Não, incompetência seria por conta dos gols não feitos. Mas em volume de criação, o Remo ele não está conseguindo criar tanto. E eu exemplifico o jogo contra o Cuiabá. O time piorou? Não piorou, exatamente. Mas o ataque não conseguiu ser eficiente do jeito que o Antônio quer. Quando o Remo jogou para ter a bola, ele não conseguiu ser eficiente. Não conseguiu criar muitas chances. Contra o Avaí ele até consegue ter um número um pouquinho melhor, que é o jogo que dentro de casa o Remo melhorou em relação às chances. Ele teve 1,29, ou seja, foi um número bom. Ele criou para pelo menos um gol, acabou fazendo até 2. Mas naquele início de trabalho do Antônio Oliveira, principalmente se a gente pegar os jogos em que o Remo tem um pouquinho mais a bola, no Repal o Remo teve boas chances. Ele poderia ter feito um gol, o Gabriel Mesquita foi bem naquele jogo. Contra o Atlético, principalmente no segundo tempo, o Remo criou boas chances depois de uma massa no primeiro tempo, só que nesses 2 jogos, os adversários criaram mais. Tanto o Paysandu contra o Atlético tiveram mais oportunidades. Então a defesa, e aqui que eu aponto, a defesa até de certa maneira se manteve estável, porque o Remo teve outros jogos com esses números ruins defensivamente, antes do Antônio Oliveira. Só que nesse período de transição, que para mim é o fundamental, Cuiabá, Chapecoense e Novo Horizontino, 3 jogos contra adversários da parte de cima, contra Cuiabá e Novo Horizontino, o Remo até tenta ter a bola, mas ele não consegue ser eficiente para criar as oportunidades. Contra o Cuiabá, a defesa funciona melhor, mas contra a Chapecoense e Novo Horizontino, não. Engraçado, contra a Chape, que foi o menor número, né? Sim, conseguiu fazer Foi o maior desempenho físico do Remo na Série B. Contra a Chape. E mesmo assim que a teve Chape... o menor número,
criou para fazer pelo menos 2 gols naquela partida. Foi o maior desempenho físico do Remo na Série B, em termos de GPS, vai. E antes da gente ir pro intervalo, Neto, pode colocar a arte do Marcelo Rangel, que acho que é um ponto que porque a gente está falando agora do ataque, mas é importante também pontuar a defesa, né? E os números do Rangel têm sido os melhores dentre todos os goleiros. A gente já apontou isso até outras vezes, mas como é o final do primeiro turno, sim, e a gente está fazendo meio que uma espécie de balanço de tudo que cerca o clube do Remo, é importante trazer o Rangel, porque esses números cresceram, Mataus, e ficaram cada vez mais impressionantes do goleiro do Remo. O Marcelo Rangel, ele termina o primeiro turno com mais de 100 defesas realizadas ali, Michel. Termina o primeiro turno com mais de 100 defesas. Olha, e você pegou uma foto do Rangel ainda para fazer a arte, ele tá meio cansado. Tem que estar mesmo. E a defesa tem que ajudar ele a não ficar tão cansado. E até para pegar para aqui, pra galera entender qual é o volume de... O Remo é o time que mais permite finalizações. E só com o Rangel no gol, para quem não lembra, o Igor Vinha jogou ali uns minutos contra o Atlético Paranaense. O Rangel sofreu 119 finalizações e defendeu 103. Um aproveitamento muito bom. O Matheus Albino, que é o segundo goleiro com mais defesas, ele tem 77 defesas realizadas. Ou seja, o Marcelo Rangel, ele tem basicamente quase 30 defesas a mais que o segundo colocado. Terceiro colocado, Léo Vieira da Chapecoense, 68 defesas. Ayrton do Grêmio Novo Horizontino, 65 defesas. E Denis Júnior da Ferroviária, 64 defesas. Ou seja, o Marcelo Rangel tem quase 40 defesas a mais que o quinto goleiro que mais defendeu na Série B. A gente não pode normalizar isso, né? É papel não pode dele normalizar. Defender, mas pra mim não é, esse volume todo não é normal. Tá errado. Tem alguma coisa errada, né? Ele não quer mais me interromper agora. Ele tá com medo agora. Tô esperando você acabar de falar. Não, tem alguma coisa errada, né, cara? Tem alguma coisa errada. Não dá. Não tá funcionando. Porque não dá pra ter, né? Mas aí esses são os números em 19 jogos. Há um consenso, pelo menos do que eu já tive a oportunidade de conversar com os torcedores. Mas pelos números ali... Não parece, né? Não, pois é, não, porque são números gerais, Michel. Eu digo o recorte do Antônio Oliveira agora. Não, pois é, se você fizer o recorte dali, ó, aquele vermelhinho ali, a partir do Remo Paysandu, os números estão mais altos. Não, porque aquele ali são o número de gols esperados, os números ofensivos. Não, o vermelho. Michel. Ah, o vermelho? É, gols contra. Ah, sim. Entendeu? Aí se for comparar a metade da direita para a metade da esquerda, tá aumentando. Teve 2 vezes... Se bem que foi contra o Atlético, né? 3,52. Tem que ser do Paysandu, né? Não, e só deixar claro aqui, porque tem gente que pode entender errado e tem gente que já está entendendo errado o que a gente está falando, tá? O Márcio Campos está dizendo aqui no chat. Então quer dizer que fazer defesas não é bom? Tem que pegar gols. Não, tem que pegar gols. Bora melhorar, te dizer. Não, meu amigo. O Rangel está fazendo essa quantidade de defesas, estar defendendo, pô, espetacular. Só que a bola tá chegando muito nele. Esse é o ponto. O problema não é ele defender. O problema é a quantidade de bola, e principalmente difícil, que chega para ele defender. Isso. E isso aponta que há um problema na linha de defesa do Remo, pô. E aqui a gente não tá colocando goleiro. Linha de defesa a gente fala o resto do time. Mas enfim. Olha, 11 horas e 6 minutos, precisamos fazer um intervalo rápido.